Os cristãos devem tentar evangelizar os ateus? Como cristãos que conhecem o amor de Deus e têm a certeza da eternidade no céu, é difícil entender por que alguém iria querer ser um ateu. No entanto, quando entendemos a natureza do pecado e sua forte influência sobre a mente e o coração, começamos a entender o ponto de vista do ateu. Biblicamente falando, não existe tal coisa como um ateu. Salmo 19, do 1 ao 2, nos diz que os céus declaram a glória de Deus. Vemos o seu poder criativo em tudo o que ele fez. Romanos 1, do 19 ao 20, desenvolvem essa ideia, dizendo-nos que o que pode ser conhecido sobre Deus foi revelado a nós através da criação, e quem nega isso está detendo a verdade pela injustiça. Versículo 18. Salmo 14, 1 e 53, 1 declaram que aqueles que negam a existência de Deus são tolos. Assim, o ateu ou está mentindo ou é um tolo, ou ambos. Então, o que é que faz que alguém negue a Deus? O homem nasce com uma tendência de crer sempre em algo maior, mas infelizmente, o homem também, ao crescer, tem uma forte tendência a uma liberdade em que sua vida não pode ser controlada por nada, mesmo sendo para o bem. O principal objetivo daqueles que estão sob influência da natureza do pecado é fazer de si mesmo um Deus e ter controle completo sobre a sua vida, ou assim pensam. Em seguida aparece a religião, com tantas obrigações, julgamentos e restrições, enquanto os ateus presumem definir a moralidade e o significado de sua própria vida. Eles não querem se submeter a Deus, porque seus corações estão em inimizade contra Deus, e não têm qualquer desejo de serem sujeitos à sua lei. Na verdade, são incapazes de fazer isso porque o seu pecado os cegou para a verdade. Romanos 8, do 6 ao 7. É por isso que os ateus passam a maior parte do seu tempo reclamando e discutindo não sobre as provas escriturísticas, mas sobre a lista de faça ou não faça. Sua rebeldia natural detesta os mandamentos de Deus. Simplesmente odeiam a ideia de que qualquer coisa ou qualquer um deva ter controle sobre eles. O que não percebem é que o próprio Satanás os controla, cegando-os e preparando as suas almas para o inferno. Em termos de evangelizar os ateus, não devemos conter o evangelho de alguém só porque afirma ser um ateu. Não se esqueça de que um ateu é tão perdido quanto um muçulmano, hindu ou budista. Deus certamente quer que propaguemos o evangelho. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E que também defendamos as verdades de sua palavra, em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por outro lado, não somos obrigados a perder nosso tempo tentando convencer o relutante. Na verdade, somos advertidos a não gastar esforço excessivo sobre aqueles que são claramente desinteressados em quaisquer discussões honestas. Mateus 7, 6. Não dei aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se, vos despedacem. As interpretações desse versículo variam e algumas vezes são completamente estranhas ao seu contexto. Alguns o aplicam literalmente, dizendo que é pecado dar as sobras da mesa, já abençoadas através da oração, ao cão doméstico. Mas mesmo uma leitura superficial do contexto, a qual é a mensagem mais espiritual já transmitida ao homem, mostra que Jesus não está se referindo aqui a cães de estimação ou porcos. Sua mensagem é claramente espiritual. Jesus usa animais aqui, como em outros lugares,
para representar as características espirituais de certas pessoas. Do mesmo modo, ele chamou Herodes de essa raposa em Lucas 13:32 e os fariseus de serpentes, raça de víboras, em Mateus 23:33. Seus seguidores frequentemente foram chamados de ovelhas, João 10:27. No Velho Testamento, ao sacerdote era permitido comer de certos sacrifícios oferecidos ao Senhor. Seria impensável para eles jogarem essa comida sagrada para algum cão vadio. O cão não seria capaz de apreciar o valor disso. Semelhantemente, um porco jamais pode apreciar a beleza e o valor de uma pérola rara. Há cães espirituais neste mundo, ou seja, pessoas que simplesmente não apreciam o valor das coisas espirituais. Entendeu? Jesus está dizendo que não se deve forçar o evangelho sobre tais pessoas, por mais que queiramos guiar uma pessoa ao Senhor. Não podemos obrigar ninguém a obedecer a Deus. Jesus usou uma linguagem mais clara para falar do mesmo assunto quando enviou os apóstolos para pregar. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Mateus 10:14. Hoje em dia, precisamos fazer a mesma coisa quando ensinamos o Evangelho. Aqueles que estão famintos e sedentos de justiça, devemos dar todas as oportunidades para aprenderem a vontade de Deus. Mas aqueles que já mostraram sua falta de interesse nas coisas espirituais não devem e não podem ser forçados a obedecer. Admoestações constantes, não importa se bem intencionadas, não transformarão um cão no cordeiro. Precisamos ser cuidadosos. Os apóstolos podiam discernir a atitude de uma pessoa somente depois de ter tentado ensiná-la. Não devemos desistir de ensinar alguém antes de lhe dar uma oportunidade para ouvir o Evangelho. Somente Deus sabe o que realmente está no coração. Talvez a melhor tática seja dar a cada pessoa o benefício da dúvida, pelo menos no início. Cada pergunta honesta e sinceramente respondida dá a essa pessoa a oportunidade de ouvir o Evangelho. No entanto, se essa pessoa estiver apenas argumentando, sendo hostil ou não ouvindo, provavelmente é hora de ir para outro lugar. Algumas pessoas são total e absolutamente endurecidas ao Evangelho, sejam racionais ou irracionais, há razões bíblicas para acreditar que algumas pessoas são de vontade própria imunes à influência do Espírito Santo. Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quando fizemos um esforço de boa fé de falar com alguém e ele é inacessível, então somos ordenados a sacudir o pó dos nossos pés, como Lucas 9:5, e passar o tempo falando com aqueles que são espiritualmente mais abertos. Como em todas as coisas, a sabedoria de Deus é crucial. Deus nos prometeu sabedoria se pedirmos. Devemos orar para recebê-la e confiar que Deus nos alertará para sabermos como e quando terminar o diálogo com um ateu hostil.